Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, sejam muito bem-vindos aqui à live do gerenciamento de áreas contaminadas, onde eu vou explicar para vocês como funcionam os trabalhos de uma consultoria ambiental que trabalha no ramo de áreas contaminadas. Então, eu vou explicar para vocês desde os processos, os estudos que a gente tem que entregar nos órgãos ambientais, até os trabalhos que uma consultoria ambiental desenvolve. Vou mostrar para vocês aí exemplos de trabalhos que a gente executa, tudo para vocês entenderem se faz sentido para vocês aí ingressarem nessa área e trabalharem aí, fazerem carreira em áreas contaminadas. E queria agradecer o pessoal aí da FMU que pediu para a gente estar fazendo aqui no canal, né, abordando esse tipo de conteúdo. Então, o que motivou a gente a trazer esse conteúdo para vocês foram um pessoal lá da FMU. Então, queria agradecer todo o pessoal aí que está acompanhando a gente. Muito boa noite para vocês. E aproveito também para pedir, né, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Isso aí ajuda bastante a gente que está promovendo aqui conteúdo. Chama aquele seu colega, aquela sua colega, que também tem interesse aí sobre a área ambiental. Fala para ele vir aqui para o canal que a gente está começando a live, tem muita informação. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? E aí, para conhecer vocês também um pouquinho, pessoal, eu queria pedir aí, se você já conhece, já viu o canal, já viu lá o meu Instagram, que é @canal Valor Ambiental, já me segue há algum tempo. Queria que vocês deixassem aí para mim no chat, #consultor raiz e o estado que vocês são, para eu entender aí um pouquinho melhor sobre vocês. E se você é novo, caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo também. Deixa aí para mim no chat, #consultor raiz e também o estado que você tá aí, para eu entender mais sobre você, tá bom? Então, vamos embora lá, vamos começar a nossa live. Espero que esteja tudo certo. Eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo chat. Então, se vocês tiver alguma pergunta, vão fazendo aí. Ao longo da live aqui, eu vou estar olhando para entender tudo aí, o que vocês têm de dúvida e estar respondendo com vocês, tá bom? Bom, para quem não me conhece aí, também muito prazer, eu sou Felipe Preonlato, sou consultor ambiental, sou formado em engenharia ambiental e também tenho pós-graduação em segurança do trabalho. Eu já realizei diversos cursos aí, especializações ao longo da minha carreira como consultor, mas o que eu tento trazer aqui para o canal e para vocês sempre é o conhecimento prático que eu adquiri aí no mercado de trabalho, trabalhando lá desde 2014 nessa área de consultoria ambiental. Então, eu participei de grandes projetos, tanto na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, como licenciamento ambiental. Então, eu já tenho uma vasta experiência aí nessa área e tento passar todo esse conteúdo que eu tenho aqui, que eu aprendi no mercado de trabalho, de forma bem simples e didática aí para vocês. Para quem está começando também, quando eu comecei a sair da faculdade lá, eu estava totalmente perdido, não entendia nada. Realmente, para o mercado de trabalho, quando eu comecei assim, foi um baque muito grande para mim. Então, eu sei da dificuldade, por isso que a gente decidiu criar o canal e passar todos esses conteúdos aqui para vocês. Atualmente, aí eu sou diretor executivo da Raiscon, consultoria ambiental. Então, eu concilio o meu tempo entre, né, trabalhar na consultoria ambiental e promover, disponibilizar conteúdo para vocês aí na rede social. Então, isso é muito gratificante para mim, tá todos vocês aqui acompanhando. Muito obrigado aí, a gente vai seguindo aqui. E queria deixar já um presente para vocês. Quem está acompanhando aqui a live, na descrição do vídeo tem um guia do gerenciamento de áreas contaminadas totalmente de forma prática. Lá tem todos os assuntos, né, que tem que ser abordados, todos os estudos que tem que ter dentro de um processo de áreas contaminadas. Então lá eu explico de forma bem simples e didática todos os procedimentos, diretrizes desse tipo de assunto. Então, é só vocês baixarem lá na descrição do vídeo. É totalmente gratuito, já está disponível para vocês. Baixem o guia do gerenciamento de áreas contaminadas, né? Conhecido como GAC. Quem é da área aí já está conhecido com essa sigla aí. Então, fica aí, desde quem é mais novo na área até para quem já é avançado aí, vai ter bastante informação, tá bom? Bom, e aí agora o que a gente vai trazer aqui na live para vocês, né? Eu vou abordar aqui alguns assuntos, vou trazer também algumas perguntas que a gente vai responder aqui ao longo do nosso bate-papo. Então eu pensei nessas três tópicos aí que a gente vai estar falando aqui. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem antes de mais nada, né? O que é uma área contaminada? Afinal de contas, qual é a definição de uma área contaminada? A gente precisa entender isso aí para seguir
para o restante do assunto. E como que surgiu, né, esse processo aí, essas diretrizes, essas leis ambientais sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Então, isso está relacionado com o histórico delas. A gente vai ver aqui como que funciona tudo isso. E como é que é o processo junto aos órgãos públicos, né? A gente tem que entregar estudos ali para os órgãos públicos avaliarem, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um órgão que é a CETESB. Então, vou dar um overview para vocês sobre esses estudos, falar em todos que a gente tem que entregar e também vou mostrar como que é o trabalho dentro da consultoria, né? Como que a gente, consultor, faz para elaborar esses estudos, trabalhos de campo, trabalhos de escritório, tratamento de dados. Então, vou passar aqui para vocês como que é isso, vou dar exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu aqui, desde alguns mais simples até alguns mais complexos, para vocês verem ali a diferença desses estudos e tentar entender, se imaginar ali se vai fazer sentido para vocês. E também vou passar, né, quem pode trabalhar com GAC. Então, quais profissionais, né, que podem trabalhar nessa área, que são, que têm o perfil necessário para entrar nesse mercado. Então, vamos olhar, deixa eu olhar aqui um pouquinho das perguntas que vocês têm. Muito legal, aqui já tem bastante mensagem, pessoal, bacana, viu? Pessoal aí de São Paulo, bacana. Santo André também, conheço bastante. Alguns aqui já são consultor raiz, né, pessoal? Já me acompanham aí bastante tempo. Legal. Bacana ter vocês aqui comigo aqui no canal. Bom, então vamos lá, vamos começar. O que de fato, então, é uma área contaminada? Eu trouxe aqui para vocês um conceito, então. Uma área contaminada é um local que tem um passivo ambiental decorrente da presença de concentrações de substâncias que alteraram ali a qualidade do meio e podem trazer riscos, né, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Tem muita gente ali que não é da área, já imagina quando falo de uma área contaminada, um local que ele fica totalmente cercado, isolado, e tem alguns sinais de aviso que se você entrar, você vai morrer, né? Então, tem que desmistificar isso. Na verdade, uma área contaminada não é nada disso. Uma área contaminada é simplesmente que tem ali um passivo ambiental. Esse passivo ambiental, decorrente dessas substâncias químicas que estão ali, podem trazer alguns riscos, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Por isso, tem todos esses processos que a gente vai falar aqui, que já estão na legislação, para verificar se aquela presença daqueles contaminantes podem trazer algum risco. E se tiver, a gente tem que ter algumas ações ali direcionadas para a gente cessar esse risco e a gente vai ver como que funciona tudo isso. E como definição, né, de uma área contaminada, né, segundo a resolução CONAMA, a gente vai falar dela aqui também, a resolução número 420 de 2009, entende-se como contaminação a presença de substâncias químicas no ar, água ou solo decorrente de atividades antrópicas que em concentrações tais que restringam a utilização desse recurso ambiental para os usos atual ou pretendido, definida com base em avaliação de risco à saúde humana, assim como aos bens a proteger em cenário de exposição padronizado ou específico. Acho que deve ter dado um nó na cabeça de vocês, mas calma que eu vou explicar aqui o que quer dizer essa definição. Então veja, como eu falei, uma área contaminada é que ela tem uma presença de alguma substância química ali, nessas matrizes, nesse meio ambiental. Então imagine ali que o aquífero, né, ele é composto de várias coisas. Então o solo que está abaixo dos nossos pés tem tanto a parte sólida, né, os grãos do solo, tem o aquífero, que é o nível d'água quando a gente intercepta, né, então a gente tem a presença de água subterrânea, e também tem os poros desse solo. Então a presença de contaminante nesse meio, né, nessa matriz ambiental, decorrente dessas atividades antrópicas. Então, veja que ele define que não é substâncias naturais, mas sim atividades antrópicas que, caso venham a ultrapassar algumas concentrações permitidas, então não basta ter um pouco de concentração. Algumas concentrações que restringam a utilização desse meio. Então, vamos lá. A gente tem a presença de algumas substâncias químicas em uma área residencial. Essas substâncias químicas não permitem a ocupação dessa área residencial porque ela traz alguns riscos para os moradores. Então, isso define como sendo uma contaminação. E como que eu vou saber, né, se a contaminação ela traz riscos a esses receptores, né, que podem ser os moradores ou podem ser
trabalhadores industriais ou podem ser trabalhadores comerciais, através do que a gente chama de um estudo de avaliação de risco à saúde humana. Então, através desses estudos, dessas avaliações, eu vou identificar se aquela concentração que está ali no meu meio, na minha área de interesse que eu estou avaliando, traz algum risco a esses meus receptores, e aí sim eu estou definindo como uma área contaminada. Então, só para exemplificar aqui para vocês, eu acredito que muitos de vocês, principalmente aqui o pessoal falou que é de São Paulo, então vocês já estiveram em uma área contaminada, pessoal. Vocês, provavelmente, né, todo mundo já foi ali abastecer o seu carro, então postos de combustíveis são muito comum você ter uma contaminação. Então, aqui nas regiões metropolitanas, com certeza vocês já frequentaram alguma área que passou por um processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, em algum momento, lá no posto de combustível que você passou, já teve algum estudo de áreas contaminadas. Então, o que acontece, né? Basicamente, um posto de combustível ali, ele tem alguns tanques subterrâneos que são responsáveis pelo armazenamento do combustível. Então, esses tanques, ou ali em decorrência da operação do próprio posto, por exemplo, no descarregamento do combustível, onde para o caminhão ali para descarregar, pode ter alguns vazamentos. E esses vazamentos aí, sendo liberados para o meio, né, então para o solo ali, ele pode chegar em contato com o aquífero, com a água subterrânea, acabar contaminando esse imóvel e aí causar riscos, né, dependendo dessa concentração ali, dessa substância dos combustíveis que foram liberados, podem trazer riscos tanto para os trabalhadores dos postos quanto para o entorno. Então, os moradores, eventualmente, que estiverem ali na área, também podem estar em risco por conta dessa atividade do posto. Então, né, a gente já viu ali, tem diversos estudos para postos de combustíveis, são muito comuns aqui no estado de São Paulo. Quem já foi abastecer o carro também pode olhar no pavimento ali do posto de combustível, depois eu vou mostrar para vocês algumas tampas amarelas, que são os postos de monitoramento, que é onde, através dele, que a gente consegue coletar amostras de água subterrânea para mandar ao laboratório e aí avaliar se tem alguma concentração de alguma substância química ali que pode estar contaminando o local. Bom, mas e aí, Felipe, como é que funciona, né? Por que surgiu todo esse processo, todas essas leis do gerenciamento de áreas contaminadas? Isso nos remete ao histórico delas. Então, no passado, né, as regiões urbanas centrais, ali, principalmente aqui no estado de São Paulo, eram ocupadas por indústrias. Essas indústrias, né, elas operavam, geravam emprego nessas regiões, mas ao longo do tempo elas foram sendo desativadas e migraram ali para regiões mais afastadas da capital. E esse processo, né, de desativação e migração dessas indústrias deixaram várias áreas subutilizadas, com vários também passivos ambientais. Nessas atividades ali, no passado, acabaram liberando essas substâncias químicas, e aí, com a desativação, as indústrias foram embora e deixaram essas áreas sem ocupação, mas também com esse passivo ambiental. E também, né, como elas não estão sendo ocupadas, deixaram sem nenhuma finalidade. Com a evolução ali do adensamento ao longo do tempo, né, das cidades, a gente viu aqui que São Paulo teve uma migração muito grande aqui de população chegando aos centros urbanos. Então, com esse adensamento, formou-se uma pressão ali para o setor imobiliário para estar ocupando essas áreas. Mas, bom, como é que eu faço a ocupação dessas áreas, sendo, né, que no passado tinha essas indústrias, então pode ter algum risco para esses moradores que vierem a ocupar essas áreas residenciais. Então, a partir disso, né, criou-se esse processo, todo esse arcabouço que a gente tem de legislação a respeito desse tema de áreas contaminadas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, só para exemplificar aqui, ficar mais claro na cabeça de vocês, eu trouxe duas fotos aéreas aqui de uma região muito conhecida, densada ali, que é o eixo Tamanduateí, aqui da cidade de São Paulo. Na cidade não, no estado, né? Ali fica também na região do ABC. Então, a primeira foto ali do lado esquerdo tem da data de 1958, tirei ali do Geoportal da Memória Paulista. E do lado direito tem uma foto dessa mesma área do ano de 2021 que eu retirei do Google Earth. Entre essas duas fotos dá para a gente reparar uma evolução muito grande, principalmente ali no centro da foto, né, cruzando, cortando, eu tenho a linha da CPTM. No passado era utilizado ali para escoamento, né, dos produtos fabricados e matérias-primas também que essas indústrias utilizavam nesse eixo. Então era um eixo muito importante ali para
tanto recebimento e logística desse tipo de produção ali que era realizado. E ao longo do tempo ali ainda tem a atividade industrial, mas muitas delas foram sendo desativadas, descomissionadas, e aí, né, formou-se uma pressão imobiliária também para ocupar essas áreas. Muitas delas são ali, vocês podem ver agora em 2021, são ocupadas por áreas residenciais e tem muitos comércios, shopping centers, que também ocupam essa mesma área que antes tinha presença, né, ou no próprio local, ou muito próximo ali dessas áreas que tinham atividades industriais. Você fala, mas Felipe, e aí, tem algum problema quanto a isso? Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Porque essas áreas passaram por esse processo de áreas contaminadas, por todo esse gerenciamento. Então, atualmente a gente já tem uma legislação bem robusta a partir aqui no estado de São Paulo, para esse tipo de processo, e elas foram ali todas sendo avaliadas para ver se tem algum risco, e caso tenha, foram propostas medidas ali para fazer a remediação e intervenção dessas áreas, e hoje elas estão ali sem nenhum problema sendo utilizadas para diversas finalidades, tá bom? E aí, um caso muito conhecido, que virou até filme, lá nos Estados Unidos, né, na região de West Virginia, que foi o filme Dark Waters, que ele aborda ali um tema, né, sobre as contaminações que foram ocasionadas por uma indústria dos PFOAs, que são compostos que a gente chama ali de poluentes emergentes. Naquela época não tinha muito conhecimento, né, quando aconteceu essa contaminação. Então esse filme aborda como que ocorreu esse caso lá nos Estados Unidos. Então é muito legal ali para vocês entenderem, né, como é que funciona esse processo, e tem esse filme aí a respeito disso. Eu fiz um vídeo também lá no canal do YouTube chamado, né, o filme Dark Waters, explicando um pouquinho como é que é feito a avaliação de risco de uma contaminação, né, como que nós consultores fazemos para saber se tem algum risco. Então eu não vou falar muito aqui para não dar spoilers para você do filme. Se vocês quiserem, tiverem interesse, assistam o filme, assistam lá esse vídeo que eu fiz lá no canal para vocês, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida agora. A Angélica perguntou, para iniciar na área precisa ser certificado pela ISO 17025? Não, a 17025 você precisa ter se você, aqui no estado de São Paulo, se você fizer análises laboratoriais. Então, entende-se que tanto a consultoria que vai fazer lá o monitoramento dos postos de monitoramento ou avaliar, fazer os laudos, produzir os laudos laboratoriais, precisam ter. A empresa precisa ter, né? Se você, como colaborador, você pode ser treinado na ISO sem a empresa precisar ter, ou você pode também ter algum parceiro ali, algum laboratório que faça a coleta para você. Você, como consultor ambiental, não precisa ter a certificação, tá bom? O Carlos perguntou aqui, dúvida, meu cliente adquiriu uma área contaminada sabendo do conceito, comprou ativo e levou passivo. Sim. Mas o antigo proprietário terá alguma responsabilidade? Boa pergunta. Por isso que a gente desenvolve estudos, tem estudos direcionados para levantamento de passivos antes de uma compra de um imóvel, onde você vai olhar ali se ele tem alguma contaminação e vai colocar, né, entre os entes dessa transação, então quem estiver interessado e o proprietário da área fala, olha, tem esse tipo de passivo, e aí você consegue dimensionar isso numa transação. É muito importante, acontece muito aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha bastante com esse tipo de estudo. Mas, sobre a pergunta que você fez, os dois têm responsabilidades, mas pela função Propter Rem que a gente tem aqui no direito ambiental, quando você compra, você acaba recebendo tanto o ativo quanto o passivo. Então, quando você compra, né, por isso que tem a elaboração desses estudos, quando você compra, você também está assumindo esse passivo. Então, aí você pode ter a responsabilidade de repará-lo, tá bom? Bom, e aqui como é que funciona a legislação a respeito, né? Falei tanto aí que surgiu legislação a respeito das áreas contaminadas. Então, como que surgiu esse tema, né? Como que evoluiu a legislação a respeito disso? Para quem quer trabalhar na área, é importante vocês conhecerem, a nível nacional, a gente tem a resolução CONAMA número 420, que ela é de 2009. Então, foi a primeira ali resolução que trouxe peso a nível nacional para esse assunto de áreas contaminadas.
Então, ela descreve, né, todas as etapas que têm que ser realizadas, esses estudos, quais são as diretrizes, quais são os entendimentos e definições para cada tipo de área, de processo e sobre, enfim, todos os contaminantes que a gente tem ali. Ela dá os valores orientadores que a gente vai ter norteado ali durante as coletas, os estudos ambientais. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês ao longo dessa apresentação. E aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma publicação da decisão de diretoria número 38 da CETESB, que contribuiu muito com esse tema. Essa diretriz, que ela é de 2017, ela estipulou o que deve ser entregue em cada estudo ambiental. Então, ela funciona até mais do que uma diretriz da área de gerenciamento de áreas contaminadas, mas ela funciona também como um guia para nós, consultores, nos basearmos ali para a gente fazer as entregas de cada estudo dessa área. Então, para vocês aí que são do estado de São Paulo, é muito importante conhecer essa decisão aqui da CETESB, que é o órgão ambiental aqui do estado de São Paulo. Lá vai ter pontuando tudo que a gente precisa saber. E também quem não é do estado, muitas vezes se baseia até para entregar esses estudos, seja em outros estados também, nessa decisão de diretoria, porque ela tem uma padronização e um nível muito elevado. Então, quando a gente faz também em outros estados, a gente sempre se baseia no conteúdo que tem disposto ali nessa diretriz, tá bom? Bom, e aqui eu trouxe para vocês, pessoal, como funcionam as etapas, como é o processo de gerenciamento de áreas contaminadas que a gente deve seguir ali nos órgãos ambientais. Então, cada etapa, né, o processo de gerenciamento, ele é feito em etapas. Cada etapa vai trazer novas informações para o meu modelo conceitual, que a gente fala, para o meu estudo. Então, eu vou conhecendo melhor tanto a minha área, quanto o meu meio físico e os meus contaminantes que podem estar ali presentes no local, no meu imóvel. E isso vai me permitir a tomada de decisão a respeito do que eu preciso fazer dessa contaminação. Então, o primeiro estudo que a gente tem ali é a avaliação preliminar. Ela vai funcionar como se fosse um estudo histórico de levantamento das informações a respeito das atividades que aconteceram ali naquele local. Então, eu vou tentar identificar quais foram os processos que podem ter contaminado o solo local. E a partir daí, né, se eu achar algumas informações que me permitam suspeitar de alguma fonte potencial, de alguma contaminação que já tenha ocorrido, eu vou partir para as investigações de fato. Então, aí eu vou ter que ir para a área, fazer trabalho de campo, de coleta de amostras, mandar para o laboratório analisar, eu tratar esses dados e aí verificar se tem alguma contaminação ou não. Então, isso é feito através da investigação confirmatória. E aí, se eu confirmo realmente tem uma contaminação ali na minha área, eu vou precisar fazer o detalhamento dela. Então, entender qual é a extensão dessa contaminação. Se tem pluma de contaminação, tem na água subterrânea, se tem no solo. Então, é muito importante eu entender as matrizes ambientais ali na minha área que estão impactadas por essas substâncias e também quais são elas. Então, feito isso, na investigação detalhada, eu vou ter todo o meu arcabouço ali, tanto do meu meio físico, quanto conhecimento dos meus contaminantes, para eu partir para uma avaliação de risco à saúde humana. Aí eu vou entender se essa contaminação ela pode trazer riscos para os meus receptores. Então, para o cenário que eu estou pretendendo utilizar nessa área. Isso é feito ali através de um estudo específico, onde eu vou utilizar algumas planilhas, vou fazer uma simulação de risco ali para esse tipo de compostos que estão presentes, levando em consideração todos os parâmetros da minha área. E aí, se tiver algum risco que eu verifique através desse estudo, eu vou ter que elaborar o meu plano de intervenção. O meu plano de intervenção vai propor algumas medidas, sejam elas institucionais, medidas de remediação ou de engenharia, para que essa contaminação que eu tenho no meu local, ela cesse, não traga riscos para os meus receptores. Então, tudo isso vai ser verificado, vai ser estipulado ali dentro do meu plano de intervenção. Feito isso, né, eu posso, por exemplo, no plano de intervenção, propor medidas de remediação, onde eu vou abater a massa de contaminantes que está presente ali no meu local. Feito isso, eu preciso fazer um monitoramento dessa minha área para verificar se realmente tem um avanço, né, uma evolução dessas concentrações de contaminantes, para ver se eles ficam dentro dos limites legais que eu estabeleci. Se eles ficarem dentro desses limites, que eles não tragam riscos,
dentro das campanhas de monitoramento ali que eu estipulei para minha área, eu posso dizer que a minha área está reabilitada para o uso declarado. Então, essa área não trará mais riscos aos seus receptores. Então, vejam que desde um processo ali que eu tenho de identificação de possíveis fontes de contaminação, até identificação, investigação mesmo, diagnóstico dessa área, para verificar se eles estão presentes e saber a extensão e se eles trazem riscos, propor medidas de intervenção e aí monitorar para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, essa área ela vai estar reabilitada. Então, vejam que agora começa a juntar todas as coisas que eu falei desde lá do início, né? O processo de áreas contaminadas, ele é feito se baseando no gerenciamento do risco. Então, não basta eu ter ali a concentração de possíveis substâncias químicas. Eu tenho que entender se ela traz riscos a quem tiver exposto, e aí, se tiver, eu proponho medidas de intervenção na minha área, tá bom? Bom, entendendo tudo isso aí, pessoal, como é que funciona então um trabalho dentro da consultoria ambiental? O que nós, consultores, fazemos? Como são os estudos? Como a gente faz então para atender essa disposição que eu falei para vocês ali dentro dos estudos, né? Então, como é que funciona dentro de uma consultoria ambiental? Começando ali pela avaliação preliminar, um dos estudos que eu gosto bastante aí, quem me acompanha sabe que eu faço bastantes estudos, já fiz em diversos estados aí, conheci diversas empresas, então é um estudo muito legal que permite você conhecer muitas informações como é o trabalho de várias empresas. Mas esse tipo de estudo ele funciona como se fosse um CSI. Então vocês ali, consultores, vão estar levantando todas as informações históricas da área de estudo, então a gente tem que fazer vista aos processos em órgãos ambientais, fazer entrevistas com pessoas, colaboradores antigos das empresas, para entender como que era o processo, como que era o processo produtivo, que tipo de matéria-prima que eles utilizavam, que tipo de processo que era feito, que resíduos que eram gerados, para onde eles iam. Então a gente vai fazer uma série de levantamentos em diversos tipos de fontes, em órgãos públicos, pela própria empresa que disponibiliza as documentações. Então a gente vai fazendo esse trabalho de investigação para a gente compor o nosso primeiro modelo conceitual. Então a minha primeira primeiro estudo, primeiro entendimento da minha área, como é que funcionava, eu vou fazer a partir ali da avaliação preliminar. E aí eu trouxe para vocês aqui uma planta, né? É como se fosse um resultado ali de um estudo de avaliação preliminar que a gente fala que é a figura das áreas fontes. Então, o que é isso? Eu trouxe para vocês aqui um mapinha, um croquis, bem simplificado, só para vocês entenderem como é que funciona o processo. A gente olhou dentro do histórico dessa empresa que estava responsável ali por fazer a usinagem, então era uma empresa de usinagem. A gente levantou todo o histórico dela e viu ali, por exemplo, que tinha um gerador, que tinha um tanque de óleo diesel que era responsável pela alimentação ali da empresa quando ficava sem energia, então de alguns equipamentos. Então essa fonte, né, é uma fonte potencial, a gente chamou de área fonte 1, lá dentro tinha um tanque de diesel, esse diesel pode ter vazado, pode ter contaminado, então ele foi levantado como uma área fonte potencial. A mesma coisa para um transformador. Para quem não sabe, o transformador antigamente tinha óleo isolante que poderia ter a presença de PCBs, que são um tipo de contaminante. Então, quando a gente olha para no passado que tinha locais com transformadores, a gente sempre olha se tinha laudos desse óleo, então a gente acabou também levantando como uma área fonte. E assim foi para todas essas áreas. A gente faz o levantamento histórico, vai marcando em planta onde ficava a localização dessas atividades, e ali, depois né, que eu gerei esse mapa, esse croquis, eu vou propor a investigação confirmatória para cada uma dessas fontes. Então, eu sei quais são as áreas, a localização delas, eu sei quais são os contaminantes que estão relacionados com essas fontes e eu vou proporcionar investigações diretas ali para essas minhas áreas fontes. Então, vou fazer sondagens, por exemplo, vou instalar
eu vou explicar, mas não vou explicar muito das técnicas aqui, tá, pessoal? Para quem já está na área há mais tempo aí, sabe que tem diversos tipos de técnicas que podem ser aplicadas para fazer a investigação confirmatória, mas não é aqui o foco dessa aula, é para que vocês entendam como é que funciona o processo. Aí a gente pode trazer depois para pessoal que já está mais avançado nessa área, quais técnicas são utilizadas, né, para cada tipo de caso. Mas aqui algumas que a gente utiliza normalmente para explicar para vocês são as sondagens, né, que a gente faz através de coleta de solo, envia para o laboratório a amostra de solo e aí o laboratório vai retornar com análise química e eu vou entender se está contaminado ou não. Ou através de poço de monitoramento, a gente faz a instalação do poço, depois faz uma coleta de água subterrânea, manda para o laboratório também essa alíquota de água, e aí o laboratório vai retornar o laudo para mim, para eu entender se está contaminado ou não. Então, o processo ele inicia nessa avaliação preliminar, onde eu vou verificar se tem alguma fonte de contaminação, e aí eu vou propor uma investigação confirmatória ou não para minha área de estudo. E para exemplificar para vocês, trouxe algumas fotos de uma investigação confirmatória, tá? Então, vejam do lado esquerdo, a gente tem uma foto que está sendo feita através de uma técnica manual, que a gente faz a sondagem. Então, o pessoal vai fazendo através de percussão de um amostrador ali no solo, vai batendo esse amostrador. Esse amostrador, ele é retirado, a gente chama de liner. Ele é retirado e ali a gente consegue medir os vapores orgânicos através de um medidor portátil, que é essa foto aí do centro, que a gente chama de PID. Então, isso vai me direcionar onde que eu vou fazer a coleta da amostra de solo para mandar para o laboratório quando a gente tem alguma suspeita ali de compostos orgânicos voláteis que podem ter contaminado o meu local. E além disso, eu tenho que fazer toda a descrição do meu perfil litológico. Então, eu vou entender quais são as camadas do meu solo. Muitas vezes eu tenho camadas de retenção, que a gente fala, então são compostas por frações argilosas, onde o contaminante que possa estar ali no meu local vai ter um tipo de comportamento, ou eu posso ter áreas mais permeáveis dentro de um aquífero, onde meu comportamento do contaminante vai ser de uma outra forma. Então, através da visualização dessa amostra de solo que eu vou retirar, eu vou olhando ponto a ponto desse meu solo e eu vou entendendo qual é a composição dele. Então, a gente vai fazendo a montagem, né, como se fosse um perfil litológico de toda a minha sondagem. Isso vai ser muito importante para o meu estudo. E aí também a gente pode fazer a instalação de um posto de monitoramento. Como eu falei para vocês, quem já foi em posto de combustível já deve ter visto essa tampa amarela aí do lado direito, que é o posto de monitoramento. Abaixo dele, abaixo dessa tampa amarela metálica, eu tenho o que vocês estão visualizando ali do lado esquerdo, que é um perfil de um poço, né, a estrutura dele, como é que ele funciona. Então, acima eu tenho aquela tampa amarela, né, que é a proteção desse meu poço. Abaixo dele eu vou já ter um cap, né? Então vou ter uma tampa ali que ela é vedada, que eu posso retirá-la. E aí eu vou ter um tubo de PVC e ele é totalmente fechado, vedado, né? Em determinada parte que não tem o aquífero. E ali onde eu tenho o meu nível d'água, né? A parte do aquífero em si, eu tenho um tubo ranhurado, onde eu permito que a água entre dentro desse meu tubo na seção que eu quero, para que depois eu possa vir coletar uma amostra. Vou falar um pouquinho como é que é feita essa coleta. A gente coleta e manda para o laboratório essa amostra de água subterrânea. E aí o laboratório vai fazer essa análise e eu vou entender como é que está o comportamento do meu aquífero. Então, para passar para vocês, né, o perfil de um poço de monitoramento, ele tem uma parte que é formada por esse tubo liso, um tubo ranhurado. Na parte de fora, onde tem essa parte ranhurada, eu tenho preenchimento por um material que a gente chama de pré-filtro. Ele é um material ali como se fosse uma areia grossa que permite, né, que a água passe, né, a água do aquífero entre no meu tubo, mas que permita a filtragem de alguns colóides que estejam ali e diminua a turbidez dentro da minha água subterrânea. E acima dele eu tenho um preenchimento com uma vedação de um material que a gente chama de bentonita. Ele é muito bom, tem umas propriedades ali para a gente fazer a selagem desse perfil do meu poço de monitoramento até chegar à parte superficial que eu tenho a cimentação e depois vem essa tampa amarela que vocês estão vendo aí, que é a tampa metálica. Bom, deixa eu ver aqui se vocês têm mais alguma pergunta.
Matheus perguntou aqui, boa noite, Felipe, o levantamento de indícios de contaminação imóvel seria a avaliação preliminar? Sim. A primeira etapa, se vocês forem começar no processo de gerenciamento de áreas contaminadas, ela deve ser iniciada pela avaliação preliminar, tá? É o estudo que eu falei que vai levantar todas as fontes e aí vai entender, né, se há fontes potenciais e aí eu preciso direcionar para uma investigação confirmatória ou se eu não localizei ali nenhuma fonte, então a minha área, em teoria, não teria nenhum potencial de contaminação. Cada banco tem o seu modelo. Eu não entendi ali a questão de banco, né? A gente tem os modelos aqui no estado de São Paulo que são definidos pela DD 38. Então, o que preciso apresentar para o órgão ambiental tem que ser seguido aqui no estado de São Paulo a decisão de diretoria número 38, tá bom? Poderia falar da autodenúncia? Autodenúncia, se tiver relacionada com áreas contaminadas, o primeiro passo, realmente, você, se tiver algum incidente, de qualquer forma, a gente aconselha fazer a avaliação preliminar, vai fazer como um todo, né, ali o processo. Esse processo aí você depois vai ter que fazer investigação, se tiver alguma contaminação, é bom que você faça a autodenúncia, mas que você também já tenha as diretrizes do que você, né, vai seguir ali no processo. Então, até para respaldo da empresa, a gente aconselha que sejam seguidos esses estudos, sejam tomadas decisões e depois seja protocolado no órgão ambiental, já com todo esse aparato técnico, né? Então, é muito importante que a empresa também tenha um responsável técnico ali, uma consultoria auxiliando nesse tipo de processo, tá bom? Mais ou menos quais são os custos dessas análises, considerando um caso básico, como, por exemplo, de combustível, por exemplo. As análises laboratoriais, aí depende de muito do contaminante, do tipo de parâmetro que você pede para o laboratório analisar, e também se vai precisar rush time ou não. Mas eu poderia dar uma ideia aqui, depende da análise, né? Depende do composto, vai variar na ordem de centenas ali de reais para você estar fazendo essa análise, tá? Bom, e aqui, pessoal, eu trouxe uma foto para vocês de uma coleta de água subterrânea através do método que a gente chama baixa vazão. Baixa vazão tem que ser realizada por esse procedimento aqui no estado de São Paulo, conforme algumas diretrizes, e ela é feita porque ela promove uma coleta de uma alíquota de água subterrânea de forma representativa, sem que ela não cause muito distúrbio nesse meu aquífero, então ali que eu consiga realmente pegar uma amostra que condiz com a realidade. Então tem vários tipos de procedimentos, de diretrizes ali, para eu aplicar esse método de baixa vazão e esses equipamentos, para que realmente eu consiga estar fazendo uma boa coleta. Isso é muito importante. Todos os campos são a parte fundamental ali dos meus estudos de áreas contaminadas. Se eu não tiver um bom campo, se eu não tiver uma boa forma de coleta desses materiais, dessas matrizes ambientais, eu vou estar mandando ali para o laboratório alguma coisa que não condiz com a realidade. E aí o laboratório vai me mandar um resultado que também não tem nada a ver. Então, minhas conclusões não vão estar condizentes com o meu cenário ali da minha área de estudo. Então, o campo, ele é uma parte fundamental do meu estudo de áreas contaminadas. Eu preciso ter procedimentos, eu preciso seguir as diretrizes para que eu garanta que essas amostras são representativas da minha área, né? Eu estou coletando alguma coisa que realmente representa. Então, do lado direito, eu trouxe para vocês um laudo analítico aí de um laboratório para vocês verem como é que funciona. Vocês provavelmente já devem ter feito algum exame de sangue. É basicamente a mesma coisa. A gente vai lá, coleta uma alíquota do nosso sangue, manda para o laboratório vai fazer essa análise e vai retornar para a gente ali, para o médico, o resultado que foi dado daquela amostra e os parâmetros de interesse, né? Então ele pediu lá, por exemplo, glicemia. Vai estar lá a glicemia e vai ter um valor de referência da glicemia para dizer se a gente está bem ou não está. Então o médico vai ler aquilo lá, aquele exame e vai interpretar para ver se você tem algum problema de saúde. Nós, como consultores, é a mesma coisa. A gente fez a coleta, mandou para o laboratório vai voltar para a gente vai comparar com alguns valores orientadores. Pode ser, por exemplo, fora do estado de São Paulo, com uma resolução CONAMA 420, ou aqui também no estado de São Paulo, a gente tem nossos próprios valores orientadores, que é estipulado pela CETESB. Eu vou comparar esses parâmetros, né, essas substâncias químicas, de acordo com esses valores orientadores. E aí, se tiver acima desses valores de referência do órgão público, eu vou ter uma contaminação na minha área. Então, eu preciso entender
como que tá essas concentrações para eu conseguir avaliar tudo isso. E bom, basicamente a gente faz várias coletas. Uma área só pode ter diversos postos de monitoramento. Às vezes eu não consigo, na verdade eu não consigo avaliar uma área grande com um posto de monitoramento. Eu vou precisar de vários postos, vou precisar de várias sondagens. Isso vai depender tudo ali do meu modelo conceitual, tá bom? E ali eu trouxe para vocês, só para título de exemplificação, como é que funciona o tratamento desses dados dentro de uma consultoria ambiental. Depois que a gente recebe esses laudos, a gente vai gerar algumas tabelas. Essas tabelas vão servir para a gente conseguir visualizar, vai ficar uma forma mais visual de eu entender se a minha área está contaminada ou não. Então, se vocês olharem do lado esquerdo, tem uma coluna ali, a primeira coluna, que vocês vão ver alguns compostos, como, por exemplo, o benzeno, tolueno, etilbenzeno e alguns outros. Esses compostos são específicos de áreas que têm contaminação, por exemplo, por combustíveis. Então, se eu fosse avaliar um posto de combustível, dentre algumas análises que eu tenho que fazer dessa família, que são chamados dos BTECs. Então, eu vou fazer um monitoramento desses meus parâmetros específicos, que eu sei que está relacionado com aquele meu composto de interesse, e ali eu vou planilhar todos esses resultados que eu tive dos laudos. Então, conforme vocês estão vendo ali, PM1, PM2, é posto de monitoramento 1, 2, 3, 4, que eu tenho ali na minha área. E aí eu fiz para cada composto, eu fui planilhando todas aquelas informações que eu tenho do meu laudo, que foi feito pelo laboratório. E aí eu estou comparando esse meu resultado. Por exemplo, ali no PM2 eu tive a concentração de 95,8 microgramas por litro. Eu estou comparando com o valor da CETESB, que é o valor orientador, que é 5 miligramas por litro. Então, concentrações da minha área acima de 5 miligramas por litro, eu tenho uma contaminação. Então, vocês podem ver, né, que dentro do poço 2, 3, 4 e 6, para esse composto benzeno, eles estão acima desse valor orientador. E para tolueno também no PM6. Já os outros compostos apresentaram concentrações, né, em alguns postos, mas ficaram abaixo desse meu valor orientador que eu tenho, tá bom? E aí, com aqueles resultados que eu tive acima do valor orientador, eu posso elaborar plumas de isoconcentração, né? O que são isso? São a representação em planta, ali como se eu tivesse a minha área de estudo, os meus postos de monitoramento, que vocês estão vendo ali em azul e verde, eles estão representados na figura, e ali eu vou traçar dentro desses postos de monitoramento onde que teve a presença desses contaminantes acima do valor orientador. Então, eu vou fazer essa distribuição, como é que eles estão na água subterrânea. Então, vejam que a partir desse entendimento, eu sei toda a distribuição e como que está a concentração deles. Na parte mais amarela, né, mais clarinha, eu tenho concentrações menores. E a partir do centro dessa pluma, eu vou tendo concentrações maiores. O que isso quer dizer, pessoal? É que o centro da pluma, né, provavelmente está relacionado com alguma fonte de contaminação que caiu ali naquele local. Então, eu tenho o chamado hotspot, tá? Que são as minhas concentrações maiores na minha área de estudo. Na figura de cima, ali que vocês estão vendo seção, né, na parte de cima, eu tenho como se fosse um corte desse meu aquífero. Eu só não representei a litologia para vocês verem ali de forma mais fácil. Eu tenho um corte em seção dessa minha pluma de contaminação e eu consigo entender como ela está se comportando em profundidade também no meu aquífero. Então, eu tenho tanto a distribuição em planta, horizontal, como também eu tenho ela em seção, essa distribuição. Então, eu consigo entender ali como que está o comportamento dessa minha contaminação e eu consigo, a partir disso, fazer a minha avaliação de risco. Se é que essa contaminação na água subterrânea pode trazer algum risco ali para os meus receptores, tá bom? Bom, e aí, como é que eu vou saber, então, se há riscos para minha área? Bom, dado o momento que eu tenho uma contaminação, eu tenho aquelas plumas que a gente visualizou ali, como é que eu vou saber, por exemplo, se meu imóvel ali ele está contaminado? E se essa contaminação, na verdade, se ela traz alguns riscos para quem está trabalhando ali ou os moradores do local? E quais são as medidas que devem ser aplicadas para eu cessar esse risco, né, para os receptores? Então, como é que eu vou fazer tudo isso? Trouxe aqui para vocês um cenário de exposição. Então, aqui o modelo conceitual é uma forma de fácil entendimento para a gente abordar aqui alguns cenários que a gente tem aqui e como é que funciona esse processo.
Então, se vocês verem ali na parte de cima, eu tenho tanto o cenário agrícola, um cenário industrial e um cenário residencial. Então, vejam ali, na área industrial, eu tinha um tanque de solvente. Esse tanque de solvente, em um determinado momento, ele vazou e acabou infiltrando essa contaminação no meu solo. Essa contaminação, ela interceptou o nível d'água, que vocês podem ver em essa linha em azul. A partir daí que ele interceptou, ele começou a formar essa pluma de contaminação que eu mostrei para vocês nas plantas ali, tanto horizontal quanto vertical. Essa pluma de contaminação ela começou a seguir, né, a jusante para as áreas residenciais vizinhas. Então, o contaminante, quando ele está ali dissolvido em água subterrânea, ele tende a se comportar ali indo conforme o fluxo predominante da área. E vocês podem ver que antes dessas áreas residenciais eu também tenho um poço de captação em verde, então onde o pessoal tira água ali para fazer abastecimento industrial ou residencial. E depois eu tenho ali algumas casinhas. Essas casinhas elas estão abaixo dessa pluma de contaminação. Essa pluma de contaminação, devido aos compostos que estão presentes ali, eles liberam alguns vapores. Então imagine, né, se a gente tem uma contaminação por combustíveis, vocês sabem que os combustíveis são voláteis, né? Quando a gente vai no posto de combustível, a gente sente o cheiro do combustível, né? Porque eles liberam esses vapores. Então, a mesma coisa na contaminação. Essa pluma de contaminação está liberando, particionando ali esses compostos para fases de vapor. Esse vapor ele está subindo pelo aquífero, pelos poros do solo e está chegando na minha área residencial. Então, eu tenho ali uma questão de intrusão de vapores. Então vejam que mesmo uma contaminação que ela está montante ali, umas centenas de metros de distância, eu posso impactar algumas outras áreas. E aí eu preciso verificar, bom, a minha avaliação de risco vai entender se essa contaminação está trazendo risco para o meu receptor industrial, então no ponto de exposição ali na minha indústria, e também se ele está, né, nas áreas vizinhas, também está trazendo algum risco ali para saúde humana para os meus receptores, que nesse caso serão moradores ali dessa área. E aí, pessoal, trazendo alguns trabalhos aqui que a gente executa na consultoria ambiental para vocês ali entenderem, né, como que é a vida, o campo, como é que funciona, quais são algumas técnicas, para ficar mais fácil aí o compreendimento dos trabalhos, né, que a gente desenvolve na consultoria ambiental. Bom, aqui o primeiro trabalho que eu queria mostrar para vocês é um trabalho um pouco diferente, que é o trabalho que ele é feito por uma técnica de alta resolução que a gente chama. O que é essa, na verdade, essa alta resolução, né, que de forma geral a gente chama? É uma técnica que a gente possui ali na minha sonda, então dentro da minha, do meu maquinário, né, o equipamento que vai fazer a percussão e vai fazer a sondagem ali na minha área, eu tenho alguns leitores de alguns parâmetros que eu consigo fazer na hora, enquanto eu estou fazendo essa sondagem. Então, por exemplo, eu posso medir compostos voláteis, eu posso medir, estimar, né, a permeabilidade ali do meu aquífero, e isso vai formando alguns gráficos, alguns logs, que eu vou entendendo como é que está o comportamento, né, se pode haver alguma presença de contaminante na minha área de estudo. Então, é basicamente como se a gente levasse um laboratório móvel ali para o meu campo e conseguisse fazer algumas análises semi-quantitativas dentro do meu imóvel. Isso já vai me permitir direcionar melhor as estratégias de investigação. Então, esse trabalho aqui ele é muito importante para alguns tipos de áreas, né, que a gente tem ali algumas contaminações, principalmente em fase retida no solo, que a gente fala, para a gente conseguir identificar pontualmente onde estão essas contaminações e aí, de forma precisa, né, eu fazer algumas intervenções na minha área. Tá? Então, é uma técnica muito legal que vocês podem estar se aperfeiçoando, entendendo mais como é que funciona. Precisa de muitos profissionais capacitados para estar atuando nessa área. E uma outra técnica também que a gente utiliza ali para fazer um screen inicial, que a gente fala, então é como se fosse uma varredura. Digamos que na avaliação preliminar você não conseguiu achar muitas informações a respeito da sua área, né? Então aquilo que eu falei para vocês, tem que achar as fontes de contaminação. Muitas áreas antigas a gente não consegue, não tem muita informação, mesmo que a gente faça vistas, converse com funcionários antigos, a gente sempre fica com algumas incertezas. Então, para a gente tirar essas incertezas, a gente faz algumas varreduras
que são feitas, por exemplo, através dos amostradores passivos. Então eu vou lá, vou na minha área, faço um pequeno furo ali com equipamento elétrico, vou colocar um pequeno tubinho cilíndrico ali nesse furo que eu fiz, e aí eu vou introduzir um amostrador passivo que vocês estão vendo ali no pacotinho, que ele é um tubinho de vidro que dentro tem uma resina, e essa resina ela vai absorver esses gases que podem estar ali no meu subsolo, né, no meu solo, por conta dessas plumas de contaminação. E a partir daí eu vou deixar ele um tempo ali eu vou vedar, né, essa parte do tubinho ali para que não tenha contato com a atmosfera. Eu vou deixar ele por um tempo ali na minha área. Depois eu vou retirar, mandar para o laboratório. O laboratório vai fazer essa análise dos compostos que ficaram absorvidos ali na minha resina. E aí, com isso, eu vou fazer um mapa de distribuição desses vapores pela minha área. Então, vocês podem ver ali na última figura da direita que eu tenho uma distribuição de um composto específico, né, orgânico volátil ali na minha área. Então vejam que a partir dessa figura agora, como eu sei onde que ela fica, né, onde que eu coloquei cada amostrador disso, eu posso fazer investigação direta nesse ponto, por exemplo, né, que ele é uma área suspeita ali, deu concentrações de vapores. Provavelmente pode ter alguma fonte ali, seja água subterrânea, seja o solo, que tem a presença dessas concentrações desse contaminante. Então eu faço uma varredura por todo o meu imóvel, coloco esses amostradores, onde deram concentrações, eu posso fazer o direcionamento da minha investigação. E aqui um outro tipo de trabalho que a gente também pode executar como consultores, que é uma remediação. Aqui foi uma remediação que foi executada como pump and treat, que basicamente você faz ali onde tem aquelas plumas de contaminação, a gente faz alguns poços, que a gente fala poços de bombeamento, ali vai ser introduzida uma bomba, onde eu posso tirar essa água contaminada ali do meu local, no meu hotspot, e fazer um tratamento dessa água antes de lançá-la, ela seja depois do tratamento, né, para a galeria de esgoto. Então, isso daqui vocês podem visualizar na parte da esquerda, né, um posto de bombeamento que foi instalado, recém-instalado, por isso que ele está cercado, e depois um sisteminha que ele é todo automatizado para fazer esse tratamento ali da minha água subterrânea. Nesse tipo de caso, é um composto que ele é mais leve que a água, né? Ele não se mistura muito bem com a água, ele fica, que a gente fala, enapple, né? Que é um composto menos denso que a água, ele forma fase livre, inclusive se estiver em muita concentração. Então eu consigo fazer o tratamento por esse tipo de sistema de remediação. Então esse sistema de remediação ele vai ter uma forma de automatização, a gente vai instalar ele na área, ele vai ficar atuando lá por um tempo que a gente determinar no nosso plano de intervenção, e enquanto ele fica, né, fazendo esse monitoramento, esse bombeamento, a gente vai fazendo um monitoramento periódico de alguns parâmetros do meu aquífero, como, por exemplo, ali eu posso medir os parâmetros físico-químicos, fazer algumas coletas pontuais para esses compostos, para ver como é que está indo o comportamento e ver se a minha remediação está dando tudo certinho ali, tá bom? E outro tipo de coleta que também pode ser realizada, por exemplo, coletas de amostras de água superficial. Então, para a gente entender ali se tem algum bem a proteger, por exemplo, que possa estar sido impactado por essa contaminação. Então, veja ali, né, um barquinho indo até um ponto de coleta específico, né, para fazer a avaliação dessa área. Eu tenho ali na foto do centro uma multiparâmetro, que é um equipamento específico de físico-químicos, né? Ele tem vários sensores, ele vai fazer a leitura ali da minha água, né? Como tem lá na água subterrânea também a multiparâmetro. Então ele mede pH, por exemplo, ele vai medir condutividade, potencial de oxirredução, turbidez, enfim, algumas análises que têm que ser feitas, né, em campo, que são os físico-químicos, antes da gente enviar para o laboratório. E aí depois que a gente fez essa análise, a gente coleta uma amostra também para mandar para análise química dos parâmetros que a gente tem de interesse para o laboratório. Então vejam que tem uma dinâmica muito grande de tipos de trabalho de campo que podem ser realizados dentro de uma consultoria ambiental que trabalha com áreas contaminadas. Desde campo de sondagem, como eu mostrei para vocês, a campo de coleta de amostra superficial, água subterrânea. Então é uma área muito dinâmica, né? Tem muitos trabalhos que são desenvolvidos ali para atender todos esses dispositivos legais que a gente tem. E, para fechar, então, pessoal, quem pode trabalhar com GAC, com áreas contaminadas? Que tipo de perfil de profissional se encaixa
bem nesse tipo de trabalho. Bom, profissionais, né, que estão começando a carreira ali, ainda não entendem muito bem como que é o perfil deles, mas eu posso dizer assim que, basicamente, um perfil de um profissional que, né, tem curiosidade, principalmente, quer estar entendendo os problemas, é muito legal porque, por exemplo, a avaliação preliminar é como se fosse um CSI ali, né? Você vai estar levantando várias informações históricas, então isso é muito bacana. Eu acho que eu também, meu perfil de, como eu sou muito curioso, acabou conciliando bastante. Eu gostei bastante de desenvolver esses trabalhos de avaliação preliminar. E quem tem um perfil também dinâmico, né? Porque consultoria ambiental, a gente tem uma rotina muito dinâmica. Muitas vezes, né, quando, por exemplo, quando a gente trabalha em indústrias, a gente tem uma rotina mais estável, mas quando a gente trabalha em consultoria, a gente tem uma rotina dinâmica. A hora a gente tem que viajar, então vai fazer trabalho em outros estados, acaba tendo que pegar voo, transporte, e também a gente depois tem que chegar, vir para relatório, ficar no escritório, acaba que a gente acaba tendo um pouquinho menos de rotina. Então, um profissional dinâmico seria legal para encaixar nessa área. E também profissionais resilientes, né? Que eu falo que muitas vezes a gente vai encarar muitos desafios ao longo da carreira, né? Em toda a carreira, logicamente, e a gente sempre vai ter altos e baixos. Então, com projetos ambientais, numa consultoria, né, que a gente trabalha sempre com vários tipos de projetos, muitas vezes projetos, né, tem problemas, isso é normal. Então, a gente tem que ter essa resiliência para ir encarando esses problemas e ir resolvendo eles da melhor forma. No final do dia, a gente, como consultor ambiental, a gente está aqui resolvendo problemas. Então, os estudos ambientais é um tipo de problema e a gente, como consultor, vai ver quais são as melhores formas, melhores técnicas, melhores ações para resolver esse meu problema que eu tenho. Então, esses estudos ambientais que eu falei para vocês são uma motivação de um problema que eu tenho na área. Então, quem vai trabalhar com áreas contaminadas tem que ter esses perfis, né, de consultoria ali, para estar sendo, para estar gostando desse tipo de assunto, né, para estar trabalhando, seguindo carreira. É lógico que vocês conseguem encaixar diferentes tipos de perfil. Às vezes vocês gostam mais de trabalhar com dados, né, o perfil que fica ali gosta mais de trabalhar com computador, sentado no escritório. Também vocês podem atuar nessa área. Tem muitos mapas ambientais que têm que ser elaborados, tratamento de dados. Então é muito importante esse tipo de perfil também. Tem gente que gosta só de ficar em campo também. Então gosta de viajar, conhecer outros lugares. Legal que também pode se encaixar nesse tipo de trabalho numa consultoria ambiental. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui se vocês têm mais alguma pergunta. Carlos perguntou: como tratar substâncias que não possuem valores orientadores, mas apresentam resultados altos? Legal. Bom, primeira coisa, né? Você fez lá a avaliação preliminar, você viu quais são as substâncias que podem ser de interesse. A gente fala SQIs, né? Substâncias químicas de interesse. Feito isso, você vai mandar analisar essas substâncias. Muitas vezes a gente não tem parâmetros, valores orientadores aqui, legislação nacional, para estar comparando esses valores. Mas aqui na própria legislação ela deixa claro que você pode utilizar outras normas internacionais reconhecidas. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente usa a EPA, que é uma lista de valores orientadores lá dos Estados Unidos, para a gente fazer a comparação desses valores também aqui para saber se pode ter algum impacto ou não por esses compostos, tá bom? Em qual programa você realiza o corte da pluma e perfil? Ó, tem vários programas que a gente pode fazer, como por exemplo o Surfer, tem esse tipo de função. Você pode fazer pelo AutoCAD também. Eu gosto de fazer, primeiramente, fazer o desenho. Eu já falei ali no Instagram lá, quem me segue, eu falei que eu gosto de fazer à mão, né? Old school. Então eu faço lá o desenho à mão, tanto da pluma horizontal quanto a vertical em seção. E aí depois o pessoal pode fazer no AutoCAD. Mas a gente já faz também para outros tipos de processos que são mais automatizados. Também funciona. A Tamara falou, na teoria sabemos como funciona, mas vendo a foto dá até tristeza. Quando a gente está realmente trabalhando na área,
a gente tem aquele conhecimento prático, né, de como que funciona ali todo esse processo. Então, por isso que eu tento mostrar ali no Instagram, sempre quando eu posto também, eu mostro como é que funciona na parte prática ali, abro a câmera e mostro para vocês. Claro que tem várias questões, né, de confidencialidade, sigilo, com o cliente, então a gente não pode mostrar muita coisa durante os estudos, mas o que pode totalmente descaracterizado eu sempre mostro para vocês. A Elisângela falou, Felipe, quando a pandemia passar, seria possível um dia fazer um dia de campo com você? Morro de vontade de aprender a fazer essas coletas e ver na prática como funciona. Seria muito bacana, né? Eu acho que seria muito legal. Mas, como eu falei, né, tem questão também de sigilo com o cliente, então é muito difícil. Claro, você precisa pedir autorização. Se tiver autorização para fazer esse tipo de acompanhamento, aí sim seria possível. Quais são as graduações, o Thiago perguntou, da área ambiental que pode trabalhar com GAC? Olha, são vários. Eu já vi, tenho colegas, por exemplo, biólogos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, arquitetos, geógrafos, geólogos. Normalmente o pessoal sempre assimila, né, GAC com geólogos, porque eles veem muito, né, sobre aquífero, essa parte de solos na graduação, mas tem espaço para todo mundo, todos os tipos de informações estar trabalhando com GAC, porque a gente precisa de informações. Até agora, muitos programadores estão começando a atuar também em consultorias por conta de alguns processos que estão sendo automatizados, tá? A Elisângela, aliás, queria saber quais cursos fora a área ambiental poderia também atuar nessa área também. Então, como eu falei, né, é multidisciplinar essa área. Então, diversos tipos, não só da área ambiental, como outras áreas também têm capacidade de estar participando dentro de uma consultoria ambiental. O Matheus perguntou: trabalha em parceria com outras empresas para levantamento dessas informações ou aluguel de equipamentos, por exemplo? Eu falo bastante no meu canal sobre parcerias, pessoal. Consultoria ambiental, vocês precisam fazer parcerias, porque cada um entende ali de um tipo de processo. Então, por exemplo, né, para a gente fazer aquelas coletas em campo, onde eu mostrei para vocês o PID, né, aquele medidor portátil de gases, a gente faz o aluguel em uma empresa especializada que tem esse tipo de material ambiental. Quando, por exemplo, vocês vão fazer a análise de água subterrânea ali, ou água superficial, eu mostrei para vocês a multiparâmetro, né, que é um equipamento também. A gente também faz a alocação desse equipamento para o projeto. E, eventualmente, vocês podem, por exemplo, o laboratório que eu falei, né? A gente contrata serviços de laboratórios que são especializados, têm a certificação ISO 17025 para fazer as análises laboratoriais que são exigidas no estado de São Paulo, e aí depois eu fazer a interpretação desses dados, tá? Felipe, você indica algum curso mais aprofundado de GAC? Só conheço o curso do Senac, mas é em um nível de pós-graduação, ainda não me formei na graduação. Eu gosto bastante dos cursos do Senac, também tem curso de gerenciamento na USP, mas eles são também parecidos, né? Então, para você que talvez esteja começando, seria legal do Senac, mas aí você entender o que faz sentido para vocês. Baixem lá também, fazendo a merchan aqui, baixe o guia de áreas contaminadas que eu deixei disponibilizado para vocês na descrição do vídeo, tá? Lá tem muita informação para vocês iniciarem. Gostei da parte da avaliação preliminar, Helena disse, eu também gosto bastante. E quando não aparece nem na EPA, por exemplo. Algumas substâncias, pessoal, ainda estão sendo reguladas também pelos órgãos ambientais. Até aquele filme Dark Waters, né, ele aborda de uma substância chamada PFOA, que a gente, quando apareceu lá, não tinha regulamentação, né? Bom, quais são os riscos dessa substância? Para a gente saber quais são os riscos, os órgãos ambientais têm que ter pesquisa, né, para saber quais são os parâmetros, desenvolvimento desses parâmetros toxicológicos, físico-químicos dessas substâncias. Então, muitas vezes, eu não tenho valores realmente de referência, tanto na legislação aqui no Brasil, quanto fora na EPA. E aí, em alguns casos, né, eu posso fazer até uma avaliação de risco ou consultar outras legislações fora EPA, também tem algumas, para eu verificar para esse tipo de contaminante se eu tenho alguma exposição ou fazer uma avaliação de risco específica para ela. Mas lembre-se, para eu fazer uma avaliação de risco, eu preciso de dados toxicológicos. Então, eu não consigo fazer se eu não tiver essa base de informações, tá? E isso daí vem sendo desenvolvido através de pesquisa para ter esses parâmetros.
A Tamara falou, digo pela foto que mostrou do vazamento. Ah, pessoal, eu já visitei muitas áreas com grandes passivos ambientais. Realmente, algumas áreas a gente realmente fica até com receio, né? Por conta da contaminação que foi ali ao longo do tempo. Muitos casos históricos, né, a gente teve ali na região de Cubatão no passado, né, foi conhecido até como Vale da Morte, né, por conta das empresas que estavam atuando ali. E no passado não tinha várias regulamentações, era entendimento, por exemplo, que enterrar resíduo, então resíduo industrial, a gente tinha à disposição nos órgãos públicos para você fazer, né, enterrar esses resíduos, porque o solo podia depurar essas substâncias e imagine, ali não tem nenhum problema. E hoje a gente tem grandes contaminações por conta disso, desse processo que foi feito ao longo dos anos aí no passado. Elisângela já comentou, pessoal, essa live terá emissão de certificado para FMU, então, por favor, preencham ali para vocês conseguirem esse certificado, tá bom? Existe curso do Surfer? Uma aula prática de desenho à mão das plumas seria muito bom. Eu posso estar fazendo um vídeo depois explicando como é que eu faço a mão. Vamos ver se eu consigo. E também do Surfer. Do Surfer é um interpolador, né? Ele tem... Você joga uma tabela, aquela tabela que eu mostrei para vocês, as concentrações e as coordenadas de cada poço. E ele vai ter lá um algoritmo que ele faz a interpolação. Então ele vai achar para você como é que é essa pluma. Basicamente, a pluma de contaminação é uma interpolação matemática dessas concentrações que vocês têm nos postos de monitoramento, tá bom? Leonardo está acompanhando aí, esse daí eu conheço também, é consultor raiz. Amanda, para perfuração de solo, são consideradas as estruturas ao redor? É utilizada alguma metodologia específica? Sim, a parte de segurança do trabalho é muito importante quando a gente está desenvolvendo esses estudos, principalmente relacionados às sondagens. Quantas vezes a gente vai fazer em indústrias antigas que não tem mapeamento de subsolo e a gente acaba interceptando alguma coisa, seja uma tubulação antiga que não tinha mapeamento ou alguma coisa, algum tanque já aconteceu enterrado ali naquela área. Então, sempre quando a gente vai fazer, antes da gente fazer, a gente faz uma análise preliminar de risco, conversa com os responsáveis ali da empresa, faz todo esse mapeamento para ver os locais mais seguros de fazer essa perfuração. É claro que eu sempre vou tentar conciliar onde eu quero fazer, né, para fazer a investigação, que é ali perto da minha fonte, com essas questões de segurança que eu preciso olhar ali na minha área. E tem as NBRs específicas, né, para eu fazer a instalação seguir. Tanto para avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, vocês podem consultar as NBRs específicas para cada tipo de estudo. Hoje em dia existe a modelagem de plumas de contaminação, certo? Uhum. O trabalho de vocês realiza isso também? Se sim, quanto tempo você modela? A Nara perguntou: bom, existe modelagem para essas plumas de contaminação? Sim. O que é a modelagem? Eu tenho uma pluma de contaminação que é uma foto atual de como que está a minha contaminação. Eu quero entender daqui quantos anos como que vai estar o comportamento dessa contaminação. Então eu tenho modelos matemáticos que fazem eu entender como que é essa distribuição dessa pluma, como que ela vai caminhar ao longo dos anos. Então isso se chama um processo de modelagem matemática e está sendo cada dia mais solicitado. A gente elabora aqui, principalmente, citar aqui o nome do Jean Correia, que também trabalha aqui comigo, ele é especialista nessa área aí de modelagem matemática. Então, esse tipo de processo leva algum tempo, né? Porque primeiro eu preciso ter todos os meus parâmetros, dado que eu tenho meus parâmetros, aí eu consigo desenvolver esse modelo matemático. O tempo em si da modelagem, ele varia muito, porque eu dependo de cada área, tá? Então depende da complexidade da minha área e depende da questão da calibração do modelo. Para você dizer que o modelo ali está correto, ele precisa ter um erro de calibração aceitável. E às vezes é um joguinho ali que você tem que fazer uma calibração X, PTO lá, para dar tudo certo. Então isso acaba variando muito. Então posso dizer algumas semanas a meses, né, tá? Esses estudos de modelagem. A Silene também falou, uma área de atuação muito interessante. Parabéns, Felipe, por sua live. Ótima explanação do assunto. Obrigado aí, pessoal, que ficou até o final aí me ouvindo. Teve bastante gente, fico muito feliz aí. Então, os últimos recadinhos aí, então, para a gente encerrar.
Queria agradecer a todo mundo, o pessoal também da FMU que está aí participando com a gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Lá tem várias playlists, tanto de áreas contaminadas, que a gente trabalha aqui na consultoria, quanto também licenciamento ambiental e diversos outros estudos. Então, se você não quiser ficar de fora de nada disso, se inscreve para não perder. Eu quero postar cada vez mais conteúdo aqui para vocês no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por todo mundo que participou. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado vocês aí nessas dúvidas. Então, muito obrigado e tchau.